Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel quando encostar nas coisas ou nas pessoas e mantendo uma distância aí pelo menos de 1 metro a 1,5 metro, de 1,5 metro a 2 metros das pessoas que estiverem próximas a você, mas em essencial que continue em casa. Hoje nós vamos passar para o sketchbook o desenho que a gente fez lá na segunda-feira, que foi um desenho que eu falei sobre proporção, sobre perspectiva, sobre composição, como encaixar melhor os elementos, e hoje a gente vai passar ele para o sketchbook, fazendo esse reforço de perspectiva e de proporção, para que vocês nunca se esqueçam que essas duas coisas precisam andar juntas. Porque já que eu tenho um ponto de vista, muito provavelmente aquele item, aquele elemento de composição vai ficar com uma proporção diferente. Então na segunda eu falei disso com vocês e hoje eu vou reforçar um pouquinho, só que dessa vez na nossa versão do sketchbook, ok? Bem, turma, hoje nós vamos transformar o desenho da nossa aula anterior em uma arte digital. Então vou começar aqui com um novo esboço. Vou vir na função personalizado. E como o nosso desenho ele era bem quadradinho, o que eu vou fazer é apagar aqui o 200, colocar 1000, apagar o 700 e colocar 1000 também. Que aí ele vai ficar num formato totalmente quadrado, mantendo as proporções, tá vendo? Então, o máximo que a gente vai precisar fazer aqui, ó, é decidir o tamanho. Ok. Salvar o esboço que estava antes, que foram os corpinhos da aula anterior. Vou vir aqui no menu superior, onde tem todas as ferramentas, importar imagem. Eu já fotografei o desenho, lembrem sempre que essa etapa ela é importante. Então, fez o seu desenho, já fotografa. E aí, hoje a gente vai fazer só a base, né? Os traços principais, separar tudo em camadas, para no próximo vídeo a gente começar a trabalhar a aplicação de texturas. Eu vou deixar essa bolinha da gravação lá pra cima para não me atrapalhar. E aí vamos lá. Tenho aqui a minha base, que é a minha imagem. Eu arrasto ela lá para baixo. Como vocês já sabem, clica na camada, vem a opacidade e diminui. Por que a gente diminui a opacidade? Diminuindo a opacidade, os traços que você for fazer por cima vão ficar mais nítidos. Bloqueio a camada do desenho, porque não é ela que nós vamos usar, e vou para a camada de cima. Isso é uma coisa que eu vi que alguns de vocês estavam confusos. Qual é a camada do quê? Sempre que tiver uma camada, o contorno tem que estar em cima, o preenchimento embaixo. Então você tá vendo que eu consigo mexer a minha camada para onde eu quiser? É só você clicar, segurar na camada, você coloca ela onde você quiser, para cima ou para baixo. Então, eu vou começar fazendo alguns leves contornos. Vou vir na ferramenta das canetas. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, nós temos que explorar canetas diferentes. E no da Tarsila do Amaral a gente usou bastante essa que se chama Tatu Inker e bastante essa que se chama caneta tinteiro. Uma das coisas que a gente percebe nos quadros do Di Cavalcanti é que alguns contornos eles pareciam feitos a lápis, mesmo que a gente saiba que são todos óleo sobre tela. Então eu vou usar esse aqui, ó, tá vendo? Fundamentos de textura. Eu vou colocar o lápis normal, fazer um traço para ver, tá vendo? Ele tá desse jeito, tá um tamanho ok, e aí vamos começar. Lembrem sempre de manter perto de vocês o desenho original para que você consiga saber o que você está fazendo, ok? Tomem cuidado com o ângulo na hora de dar zoom, né? Porque às vezes a gente mexe no ângulo, no zoom para ampliar e o ângulo fica torto. E aí, consequentemente, tudo que você for fazer vai ficar torto também. Então, tá vendo? Sempre ângulo 0. E vamos lá. Eu vou tentar deixar o meu traço no 4. Isso. E aí, com calma, eu vou fazer o contorno das coisas que estão em preto. Daí ok. Aí eu
Sigo até aqui. Eu vou dar um zoom só para aproximar e ver se essa casa está realmente do jeito que eu quero. Não gostei tanto do traço, vou tentar refazer. Aí, deu uma melhorada. Vou fazer aqui a linha do telhadinho. Uma coisa que eu percebi no sketchbook é que se você não fizer um movimento muito bem detalhado, movimento de ondinha, tem que parecer uma ondinha, ele dificilmente entende que vai sair uma onda, que nem aqui, né? Eu tô tentando fazer o mais reto possível, mas tá vendo que ele sai com uma leve curva? Porque a gente tá com o dedo, não necessariamente com uma caneta. Falando em caneta, para os próximos vídeos, um dos primeiros vídeos de agosto vai ser o da caneta digital, né? Como fazer essa caneta que funciona ou procurar links que funcionem também, ok? Que caneta que eu estou falando? A caneta para o celular, dessas que são baratinhas, dá para fazer em casa usando papel alumínio. E a Kátia usou no último semestre, a gente pode tentar usar também. Bem, como não tá ficando tão redondo quanto eu quero, eu vou vir aqui no menu e vou usar as formas básicas. Prefiro fazer isso do que ficar torto. Então, vou vir aqui, janelinha. Vim aqui fazer minha outra casinha, ó. Depois a gente arruma a iluminação, luz e sombra. Portinha. Janela. Janela. Não gostei muito da posição da outra janela. Vamos lá. Um pouquinho mais pra cima. Pouca coisa. Aí. Deu uma melhorada. Vou voltar com o meu lápis para poder fazer o meu telhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar 90 graus. E vou fazer movimento de serpente. Sabe aquele desenho de cobrinha? Pronto. Que aí ele vai servir para fazer o telhado. E vamos continuar. Vem aqui, ó. Traços leves, tá vendo? Meio soltos, assim. Por que esses traços meio soltos? Porque depois, quando a gente pintar, a gente vai fazer aquele efeito que eu venho mostrando pra vocês nas rodas de conversa, que são os efeitos meio mancha, que ele fazia as manchinhas, mas não necessariamente queria dizer que ali é uma folhagem, né? Com cara de folhagem, aspecto de folhagem. Usar as formas básicas de novo. Só para o que é reto. Vai ficar bem bonitinho. Fiz aqui. Muito das arquiteturas dele eram casinhas simples. Essas casinhas são simples justamente por serem casinhas históricas. Então, são casas históricas e também são casas de interior. Então, elas não tinham uma arquitetura igual a gente vê nas casas da cidade. Casas com 2 andares, 3, uma coisa mais complexa. A gente vê casas mais simples, de chão, ou seja, não tem um segundo andar, provavelmente de terra batida, né, como se diz, que é quando não se tem uma construção total, assim, da casa, ela tá ali num espaço de interior. E essas comunidades que viviam, eu até mostrei na roda de conversa, eram casinhas que ficavam próximas à igreja. Então essas cidades do interior, que o de Cavalcante pintava, elas tinham essa característica propositalmente, se você for parar para pensar, né? Então, como são formadas as cidadezinhas do interior que a gente vê e fala, nossa, essa cidade é tão bonitinha, tem uma pracinha, e aí nessa pracinha tem a igreja, e aí perto da igreja tem o comércio. É justamente isso. Você vai ter um centro, que é essa igreja, um comércio que se forma próximo, e aí as casas vão começando a ficar
mais afastadas, né? Algumas cidades até hoje têm essa formação de você ter uma pracinha principal, onde o pessoal toca música, ou que tem aqueles palanquinhos, né? Que agora eu não me lembro o nome específico. E aí, ali se forma um centro. Nossa, ali é o centro da cidade. Dando um exemplo para vocês, em Itu é basicamente assim, você tem um grande centro, e aí casinhas que foram crescendo ao redor, e tem uma igreja. Então, assim, ele pintava o Brasil que ele via da época dele. Então, se a gente pensar que ele estava em 1922, 1930, 1940, cidades não eram do mesmo jeito, né? A gente não pode cobrar cidades parecidas com o que a gente conhece, porque ele não conheceu. Talvez se ele fosse pintar um Brasil atual, ele não pintasse rodas de samba, talvez ele pintasse o que está acontecendo de cenário musical atual, porque ele realmente era interessado, né, no que o Brasil tem a oferecer de festivo. Já mostrei nas rodas de conversa também para vocês os quadros Feira Nordestina, alguns quadros de carnaval. Essa semana eu tô trabalhando tudo de aquarela. Então, ó, não tem muito mistério aqui. A gente vai continuar com o nosso lápis, fazendo as nossas texturas. Aqui eu vou fazer as mulheres, né? Tentar dar um traço melhor para elas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, ó, sempre para a esquerda. E fazer um volume, tá vendo? Para parecer que é um quadrilzinho. Uma pessoa. E aqui eu dou uma leve subida, cabeça e cabelinho pro alto, como se fosse um coquinho na parte de cima, sem precisar necessariamente fazer um rosto, tá vendo? E aí eu faço bracinhos mais simples, porque a gente ainda vai aplicar algumas texturas, né, nessas duas mulheres, nessa estrada aqui que se forma. Então, sem desespero de fazer minha outra mulher, mesma coisa, ó, quadrilzinho, vestido. Quadrilzinho, vestido. Não precisa ser um braço tão comprido assim, né? E aí faz cabeça, pescoço e cabelinho pra cima. Tá vendo? Está aqui. Então, duas mulheres feitas. Fiz as minhas árvores. Aqui eu deixei só a estrutura da palmeira, porque aí com o lápis verde certinho, com o lápis correto, a gente vem e faz, né, os veiozinhos das folhas. Não vou fazer em preto porque justamente para o próximo vídeo a gente vai aplicar a textura. E aí agora eu vou fazer os morros, né? Os nossos morrinhos aqui. Então tudo que é em preto, ou seja, tudo que é contorno, a gente já pode fazer. Eu sei que quadros essencialmente não tem contorno, né? É pintura em tela, é uma coisa um pouco diferente. Só que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Então, vamos deixar o contorno por enquanto. Ele vai servir para ser a nossa base, tá vendo? Então a gente consegue ter uma noção do que virá. A gente também consegue aplicar outras coisas. Então aqui eu vou fazer uma... não é uma moitazinha, eu vou fazer um gramadinho. Aqui, ó. Dá zoom. E aí vai fazendo movimento de ondinha, tá vendo? Pronto, que é isso aqui, vai virar meio que um gramadinho. Eu posso colocar flores e tudo mais. E aí, basicamente, essa é a nossa estrutura. Ou seja, para o próximo vídeo, a gente aplica as texturas. Então, como vai ser essa aplicação de texturas? Já dando um spoiler. Você vai vir aqui em camadas. Então, o que você vai ter? Você tem aqui a camada do desenho, tá vendo? Que é a sua camada que você fez no desenho no papel, tirou a foto, passou para dentro do sketchbook. Vai tirar a visualização. Por isso que eu falei, sempre mantenha o caderno de desenho próximo. Por quê? Porque você vai precisar saber as cores. Essa aqui que é só contorno, o que você vai fazer? Deixa eu só dar um detalhezinho aqui para finalizar. Não
encostei. Vou... Um leve risco. Aí. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em camadas, vai bloquear essa camada e criar uma nova, certo? Só que o que você tem que prestar atenção? Você vai pegar essa camada do desenho, tá vendo que eu tô dançando com ela pra cima e pra baixo, e vai arrastar lá pra cima. Ela tem que ficar em cima de todas, porque é nessa camada aqui, ó, deixa eu até colocar uma cor pra vocês perceberem. É nessa camada colorida, tá vendo, ó? O risco tá onde? O risco tá por baixo do meu contorno, percebe? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí o meu contorno vai ficar em cima e eu vou conseguir pintar, por exemplo, o meu IP. Já vou fazer isso pra vocês verem, ó. Consegui pintar o meu IP com a minha texturinha, respeitando o contorno, tá vendo? E criando aquela sensação de manchinha que o Di Cavalcante também fazia. Lógico que eu não vou pintar tudo agora. Isso vai ser para o próximo vídeo. Então aqui ó, a gente já tem toda a nossa estrutura. Uma curiosidade é... Não sei se vocês se lembram, talvez alguns de vocês que faziam o NC com a Tarsila. Sempre que a gente vai pintar um quadro, a gente pode usar um lápis de verdade para fazer desenho base. Ou carvão, porque depois que a gente passar a tinta a óleo, ele vai sair, ele vai se misturar. Então aqui é como se a gente tivesse a base de um quadro. Depois a gente vai pegar pincéis. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Tem diversos pincéis, tá vendo? Ó, de pintura a óleo de verdade. E ver qual desses vai criar o melhor efeito pra gente. Então, lembrem sempre, julho está acabando. Mas julho ainda é todo o nosso período de teste de material. De ver o que funciona e o que não funciona. O que fica legal e o que não fica, ok? Qualquer dúvida, roda de conversa, comentários do YouTube ou via WhatsApp, que eu vou sempre responder vocês.